Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Carolina Salum, infectologista. Hoje eu estou com duas convidadas incríveis, minhas amigas Ingrid Artson, geriatra, e Karina Lima, endocrinologista. E a gente se reuniu para falar de um tema que atravessa todas as especialidades, que é o estilo de vida, né, meninas? Então a gente quer falar sobre como o estilo de vida afeta a vida do paciente, tanto na infectologia, quanto na endocrinologia e quanto na geriatria, certo? Então a gente vai começar, gente, pela Karina. Karina, endocrinologista. Karina, o quanto que o estilo de vida, na sua opinião, pesa em doenças como obesidade, resistência à insulina, disfunções hormonais? Fala um pouquinho pra gente. É uma pergunta de peso, de fato, porque eu acho que nessa questão da balança em si, é uma das coisas que mais pesa, é a mudança do estilo de vida. Então eu queria aproveitar até a oportunidade para explicar, para falar um pouco sobre o que é a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem médica que tem embasamento científico, que tem o poder de prevenir, tratar e até reverter doenças crônicas. Então, assim, dentro da endocrinologia faz todo sentido que a gente use dessas ferramentas aí, que a gente vai melhorar os hábitos e os comportamentos dos nossos pacientes, que mesmo que o paciente faça um tratamento medicamentoso para obesidade, para resistência insulínica, para diabetes, para doenças tiroidianas, a base do nosso tratamento tem que ser medicina do estilo de vida. Karina, me diz o seguinte, olha só, a gente sabe que a gente tem 6 pilares do estilo de vida. Algum deles, na sua opinião, é o mais importante para a perda de peso? Vamos falar em perda de peso agora, né? Você acha que algum deles tem mais importância do que os outros ou não? Eu acho, com certeza. Eu acho que o pilar das questões da gestão emocional e da mentalidade é o topo de tudo. Olha, eu achei que você fosse responder alimentação. Não, com certeza não. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. O paciente que não tem a questão da gestão emocional e da mentalidade bem alinhada com o tratamento dele, acaba repercutindo também na questão da alimentação, da prática de atividade física, no sono. Então, assim, eu acho que esse pilar é o que, na verdade, encabeça todos os pilares da medicina do estilo de vida, com toda certeza. E você acha que é por isso que a gente vê o famoso efeito sanfona, principalmente relacionado ao uso das medicações, principalmente as canetas emagrecedoras? É isso? A pessoa, então, para de comer e aí depois volta tudo porque ela não mudou a mentalidade? Com certeza, isso também. O tratamento, a medicação, ela atua como uma ferramenta, né? Hoje a gente tem medicações maravilhosas, com toda a tecnologia, com todos os lançamentos aí de medicamentos novos que vem surgindo para tratamento da obesidade em si. Mas se o paciente não tem uma mudança comportamental ali dessas questões de base, então melhorar a sua relação com a comida, melhorar a ingesta dos alimentos que ele escolhe para o dia a dia, melhorar a prática, né, ter mais constância na prática de atividade física, a questão do sono, que é muito importante para quem faz tratamento para obesidade também. Então, assim, tudo isso precisa estar alinhado para poder trazer o paciente para a meta da perda de peso, que eu sempre falo, assim, o sucesso do tratamento da perda de peso, ele nunca é a perda de peso em si, ele é a manutenção. Então, assim, o paciente ele precisa chegar no peso ideal e ele precisa se manter. Esse é o sucesso do tratamento. E aí é através desses pilares que o paciente consegue, de fato, mudar e aí evitar, obviamente, essa questão do efeito sanfona. Eu já ouvi uma coisa que fala assim, que a alimentação é muito importante nessa época da perda de peso, é o mais importante na época da perda de peso, e a atividade física é a mais importante na manutenção. É por aí mesmo? É por aí mesmo. Assim, é importante que, claro, todos os pilares eles devem estar alinhados, mas o que tem um potencial maior na perda de peso, de fato, é a alimentação, e a fase de manutenção, a atividade física, é o que consegue manter esse peso no período de manutenção. Bacana. E Ingrid, conta pra gente, na sua opinião, o que tem a ver estilo de vida com geriatria? Tudo. Tem tudo a ver com geriatria. É a forma como a gente vive a nossa vida, que é o que eu acredito muito nessa parte de medicina do estilo de vida, ela faz toda a diferença de como a gente chega lá na frente. Então, eu encaro o estilo de vida hoje como uma preparação para a gente envelhecer bem. Acho que a gente sabe hoje em dia que a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, né,
hipertensão, diabetes, até mesmo as demências. A gente está vendo que muitas delas estão mais ligadas a fatores reversíveis que estão relacionados com o nosso estilo de vida do que propriamente dito a genética, né, a tendência e essas coisas que às vezes a gente acha que está na gente, mas na verdade são medidas simples que a gente pode fazer durante a vida que podem fazer com que a gente envelheça bem, com saúde e com autonomia. Né, que eu acho que é o principal objetivo de todo mundo quando chega lá na frente é envelhecer bem e ser independente para fazer as coisinhas ali do dia a dia. É verdade. Você acha que tem alguma idade limite para a gente começar a fazer essa transformação do estilo de vida ou não tem idade para se começar? Nunca é tarde? Eu acredito muito que nunca é tarde para começar uma mudança. Nunca é tarde. Eu sempre acho que quanto mais cedo, melhor, né? A maioria das coisas a gente consegue prevenir com antecedência, então quanto mais cedo melhor, mas nunca é tarde para mudar. Então assim, se uma pessoa de 80 anos quiser falar assim, não, eu quero parar de fumar, me ajuda. Com toda certeza, é possível, por que não? A pessoa ainda talvez tenha 20 anos pela frente, a gente não sabe, né? A gente não sabe o tempo de vida de cada um, então nunca é tarde para mudar, desde que isso também faça sentido para o paciente, acho que também é muito importante. Foi muito interessante você falar isso, desde que faça sentido para o paciente. Sim. Né? Como que você vê a decisão do paciente na idade mais avançada em termos de ter força de vontade, por exemplo, ou entender a importância, realmente querer fazer a mudança? Como é isso no paciente idoso? Olha, é um desafio. É um desafio porque a pessoa fala, a vida inteira eu fiquei fazendo isso, por que eu vou fazer diferente agora? Então, às vezes, a gente tem que ter uma abordagem no sentido de fazer algumas perguntas que levam a uma reflexão maior de como que aquilo está afetando a vida dela. A gente, né, porque às vezes a pessoa vai reclamar, por exemplo, o meu intestino não está funcionando bem. Mas então, como é que você come? Como que é a sua alimentação? Então, assim, se a gente vai colocando isso para o paciente, né? Vai mostrando aquilo, por exemplo, eu não... essa questão da constipação, não como bem. Então, vamos ajustar aqui a alimentação, né? Como que essa constipação está interferindo na sua qualidade de vida, o que você está deixando de fazer por causa disso. Então, assim, com esse tipo de reflexão, a gente consegue mostrar para eles o benefício que aquela mudança vai trazer na vida. Então, também é aos poucos, né? Não é de uma hora para outra, porque a pessoa que foi acostumada a fazer aquilo durante a vida inteira, ela não vai mudar de uma hora para outra. Então, é realmente um processo e uma mudança de mentalidade, igual a Karina falou, que é mais desafiador no idoso, com certeza. Mas é possível. É possível. É possível. Mas você vê diferenças entre o idoso e o adulto e o jovem nessa virada de chave, né? Sim, até os idosos mais longevos, né, os de 80 a mais, assim, eles têm um pouco mais de resistência. Você vê que as pessoas que hoje em dia está crescendo, graças a Deus, esse movimento de procurar profissional médico, geriatra, assim, com mais antecedência. Então, a partir dos 60, as pessoas já estão procurando. Então, é realmente até uma diferença nesse público entre a população de idosos. Você vê que os com 55, 60 anos, eles são mais abertos à mudança. Agora, os com 80 a mais, realmente, eles são mais difíceis. Mas dá pra fazer. Com jeitinho vai. E foi bom você ter falado isso. Qual é a idade ideal para buscar o geriatra? Essa pergunta é recorde, tá? Essa pergunta é o recorde do meu Instagram. Eu falo que não existe uma idade ideal, assim, para procurar um geriatra, né? Eu falo que quanto antes melhor, também, igual a questão da medicina do estilo de vida. Acho que 45 é um ponto de corte legal. Como assim? Desliga, Luiz. Faltam 3 meses. Sério, Carol? Não parece, não. Parece. Não parece, Carol. Tá Continua, ótima. vai. Olha só, eu vou explicar por que são 45 anos, né? A gente fala muito isso no Congresso de Geriatria, que 45 anos talvez seria uma idade legal, assim. Primeiro porque o geriatra, teoricamente, ele também tem uma base clínica muito forte, né? Então, a gente faz esse trabalho de prevenção tá muito na nossa formação, sabe? Então, a parte preventiva da gente a gente tem uma veia preventiva muito forte. E a gente tem a visão de que aquela pessoa com 45 anos, como ela tá hoje, a gente consegue ter a visão de como que ela vai envelhecer. Então, a gente já consegue planejar
a forma que ela vai envelhecer e intervir de forma que ela consiga atingir esse envelhecimento de uma forma melhor sucedida, né? A gente é idoso a partir de 60 anos. 60 continua, a mais. Né? Continua. 60 a mais é obrigatório ter geriatra. Mas, assim, uma idade que eu acho legal, assim, é, assim, acima de 45 anos para você realmente planejar como que você quer envelhecer. Mas, claro que não é nada obrigatório. Legal. Vamos mesclar, então, endócrino com geriatria. Obesidade no paciente 60 a mais. Qual é a diferença? Qual é o desafio para você emagrecer um paciente 60 a mais? Olha, eu acho que quando o paciente ele chega a procurar ajuda médica, ele já está um pouco mais aberto a isso, a essas questões das mudanças. Então, sim, a gente às vezes recebe pacientes, né, 60 a mais, mas só o fato deles terem vindo para a consulta, eles já vêm de um outro papel nessa questão de ser cuidado. Uma coisa que eu acho legal é que hoje em dia fala-se muito sobre essa questão da longevidade, que é isso que ela está falando. E não é só sobre a medicina do estilo de vida tratando as doenças crônicas, mas para as pessoas que ainda não têm doença crônica, então assim, aqueles pacientes que não são obesos, pacientes que não são diabéticos, que não têm doenças de base hipertensos e tudo, olhar para a medicina do estilo de vida como esse é o remédio para a longevidade. Exato. Perfeito. Então, assim, não é só sobre esperar estar 60 a mais, é sobre hoje, tudo que a gente está praticando hoje, tudo que a gente está experienciando hoje vai refletir no nosso envelhecimento. Então, para mim, o maior remédio longevo é a medicina do estilo de vida. Perfeito, e você me lembrou, agora eu vou puxar um pouquinho para o consultório de infecto, né? Quando é que eu comecei a fazer medicina do estilo de vida na infectologia? Eu acompanho pacientes que vivem com HIV há muitos anos. Eles estão 100% dos meus pacientes com carga viral indetectável. E ao longo desses anos, eu fui vendo eles ganhando peso, ficando pré-diabéticos, dislipidêmicos, muito estressados, zero atividade física. E na primeira consulta, todos eles lembram disso. A primeira vez que o paciente chega lá, eu falo, olha, o seu corpo é o seu templo. O fato de o HIV viver em você, ele traz para você um estado de inflamação crônica que é pequena, mas ao longo dos anos vai elevar o seu risco cardiovascular. Então, o seu corpo é seu templo. Você não pode adicionar inflamação no seu corpo, né? Para você ter uma expectativa de vida igual da população que não vive com HIV. E aí eu trouxe a medicina do estilo de vida justamente para isso, para conseguir ajudá-los a equilibrar no sentido da prevenção, né? Muitos deles, né, precisam, né, estão em mudança de estilo de vida para perder peso, para melhorar o colesterol, né, para diminuir uma circunferência abdominal, etc. Mas outros não, outros são só realmente para prevenção. Então, pode falar. E como é que você extrapola isso para outras doenças dentro do seu consultório, aí para doenças de infecções recorrentes, então como a medicina do estilo de vida como uma ferramenta terapêutica aí dentro da infectologia? São dois grandes campos, assim, na infectologia, que a gente mescla a medicina do estilo de vida, né? Que é uma coisa, são duas doenças muito comuns, muito prevalentes na população feminina em especial, que é o herpes genital recorrente e a cistite de repetição. Que são duas coisas que levam um impacto emocional da mulher gigantesco. Né? Então eu tenho esse é um dos meus focos atuais do consultório, justamente para ajudar essa mulher que sofre tanto com isso, né? Então eu costumo dizer que existe um impacto local ali na região genital, dor, ardência, mas o impacto emocional é muito maior. Porque essa mulher, ela se vê aprisionada, assim. Então, assim, diminui a liberdade sexual dela, ela tem vergonha, ela sofre com estigma que ela mesma, né, considera em relação a ela, pelo fato de ser uma IST. E aí, quando a gente vai tratar tanto cistite de repetição quanto herpes genital recorrente, não adianta só a medicação. Então, eu vou prescrever um antiviral, por exemplo, por 3 a 6 meses. Ela vai parar de ter. É fácil resolver herpes genital recorrente. Só que quando eu suspender, vai voltar. Se eu não tratar a base, né? Então, eu costumo dizer no consultório assim, o vírus é a semente, você é o solo. Se o seu solo tiver propício para aquele vírus germinar, para aquela semente germinar, ela vai germinar. Então, o que a gente faz na medicina do estilo de vida no consultório de infecto para essas duas doenças
preparar o solo, né? Regular a imunidade, reforçar a imunidade para que o vírus ou a bactéria, no caso da cistite de repetição, não encontre em você o hospedeiro ideal para se replicar e trazer a infecção. Nossa, Então, muito interessante. E é um Deus. cenário, né? Um paciente obeso com infecção de repetição, idoso, a gente chega no mesmo ponto, que é a medicina do estilo de vida. Exatamente. Que é onde a gente vai tratar a base de tudo, que é isso que a Carol tá falando. Não adianta só o tratamento medicamentoso se a gente não trata a raiz, se a gente não trata a causa, se a gente não olha para tudo. Exato. Então, assim, se alimentar melhor, né? Evitar o consumo de alimentos industrializados, a bebida alcoólica, né? A gente sabe também que aumenta esses riscos inflamatórios, alimentos industrializados, bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo. Então, assim, o quanto isso pesa no nosso dia a dia, o quanto isso pesa no nosso quadro endócrino metabólico, infeccioso e da questão da idade, né? Dessa questão do envelhecimento saudável. Então, é a base de tudo, não tem jeito. E assim, se a gente trouxesse mais 3 especialistas ali, um reumato, um nefro, um psiquiatra, todo mundo ia ser unânime. Estilo de vida hoje é a base de uma vida saudável, né? Não dá pra gente fugir disso. E eu acho que quando a gente traz o estilo de vida para dentro do nosso consultório de especialidade, a gente consegue de fato entregar uma saúde integral para o paciente, né? E eu vejo que a medicina, ela tá muito fracionada, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade, olhando ali só para infecção ou só para a questão endócrino. O geriatra já é realmente mais macro. E não pode ser assim. O paciente não é um diagnóstico, né? O paciente é um todo. Então, eu sempre faço essa observação, assim, ao fim de uma consulta, de qualquer uma dessas coisas que eu comentei. HIV, herpes genital recorrente e cistite de infecção. Vamos supor uma consulta de 1 hora. No final da 1 hora eu falo assim, você reparou que a gente só falou 5 minutos de HIV? E realmente, é muito simples você prescrever um antirretroviral, você olhar o CD4, olhar a carga viral. É muito simples você prescrever um antiviral e perguntar se teve ou não teve recorrência. Prescrever um antibiótico profilático e perguntar se teve ou não teve cistite. É muito simples. O que a gente precisa é entregar mais, né? E vocês concordam, né, com a experiência de vocês e com o número de pacientes que vocês têm atendido, que tá todo mundo precisando disso? Tá todo mundo buscando isso? Com certeza. Hoje em dia eu falo que o mercado do bem-estar tem sido muito procurado, principalmente nessa era pós-pandemia que a gente viveu, né? Vem tendo, assim, uma crescente dessa questão de procura de produtos que gerem bem-estar e qualidade de vida, que eu acho um movimento muito legal, na verdade, da sociedade, que mostra que a gente está, talvez, trilhando um caminho certo, só que, assim, por quais vias a gente tá trilhando esse caminho, que eu acho que é importante a gente frisar sempre, né? Que é o que a Karina falou, que a medicina do estilo de vida, ela é baseada em evidências, e é muito mais uma questão de comportamentos, de hábitos saudáveis, e não, né, puramente, talvez, baseado só em medicamentos, em coisas, assim, exógenas, né? Que a gente vê que existem algumas coisas por aí. Então, eu acho isso, assim, fundamental. Eu sou apaixonada pela medicina do estilo de vida, pela questão de que eu acho que a gente, como geriatra, igual você falou, a gente sempre gosta de olhar muito o todo. E eu acho que a medicina do estilo de vida, ela é integral. Ela olha o paciente, não a doença. Então, acho que isso é fundamental. E todo médico que aplica estilo de vida no seu consultório faz exatamente isso. Olha o paciente de forma integral, né? Vamos lá, gente. Vou fazer umas perguntinhas rápidas. Uma para cada uma, hein? Karina, dormir pouco afeta o metabolismo? Com toda certeza. Conta pra gente um pouquinho. Olha só, isso eu sempre gosto de falar em consulta com o paciente, né? Como a gente está falando. A consulta que vai além da prescrição da medicação, porque hoje não é só sobre prescrever remédio, é você realmente olhar para o todo e entender, né, como esse paciente está se alimentando, se ele está praticando ou não atividade física. E o sono, que é esse pilar muito importante na questão do tratamento, tanto para perda de peso quanto para a nossa saúde de uma forma geral. Porque quando a gente dorme, que eu sempre explico para os pacientes, acontece uma verdadeira faxina no nosso organismo. Então, assim, é nesse momento que tem ali a liberação dos hormônios de leptina, grelina. E aí, no dia seguinte, a gente tem uma percepção, se a gente não tem, né, um sono reparador, no dia seguinte a gente tem uma percepção distorcida de saciedade e fome. E também a gente tem uma diminuição do nosso gasto energético. Então, principalmente para aquele paciente que está fazendo tratamento para perda de peso, dormir bem é quase que
obrigatório. Então, assim, ter um sono reparador, lembrar também da questão da apneia do sono, né, voltado aí para a questão da obesidade. Então, eu sempre falo que é um ciclo que um alimenta o outro, né? A apneia do sono aumenta o risco de obesidade, a obesidade aumenta o risco de apneia do sono. E aí isso tem um reflexo ali no dia a dia do paciente. Então, assim, muitos aqueles pacientes que falam, poxa, mas eu tô tomando remédio, tô me alimentando melhor, tô fazendo atividade física e parece que ainda tem alguma coisa que tá travando. Então, assim, a leptina e a grelina não são hormônios que a gente costuma dosar no dia a dia. Então, assim, em centros de pesquisa, geralmente, né, fazem esse tipo de exame. Mas na nossa prática clínica, você não vê um exame laboratorial, leptina, grelina, e a gente sabe que eles afetam diretamente isso. Então, a gente precisa trazer o paciente para fazer a higiene do sono, né, se preocupar com essa questão do sono, que muitas vezes hoje em dia é tela, né, televisão, estímulos visuais ali próximo da hora de dormir. Tem paciente que até dorme bem, mas aí no dia seguinte sempre tá reclamando, eu tô cansado, tô indisposto, não sei o que é, tô com dificuldade de perder peso. E na verdade é aquele sono que não é reparador que tá tendo esse reflexo ao longo do dia e dificulta a perda de peso. Perfeito. No âmbito da infectologia e falando em imunidade, é no sono que a gente produz citocinas que regulam a imunidade, ativa também, né, células de defesa, diminui o cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Então é muito, muito importante, no caso das infecções crônicas ou das infecções recorrentes, ter um sono regulado, um sono reparador, dormir pelo menos 8 horas por noite, né? E no idoso, o sono também é importante? Importantíssimo, essencial. E olha que idoso ter sono reparador é difícil, né? É um desafio, realmente, por essa questão que a Karina falou, que assim, raramente se faz uma higiene do sono adequada. Então é muito mais não medicamentoso do que medicamentoso. E faço as palavras delas minhas, assim, é realmente no sono que a gente tem uma higiene cerebral mesmo. Já foi comprovado, assim, vários estudos a gente tem visto que durante o sono existe um sistema no cerebral que a gente chama de sistema linfático, não sei se vocês já ouviram falar, que é como se ali eles fossem retirar todas as impurezas que a gente acumula do dia nos neurônios. E foi visto que as pessoas que têm uma menor ativação desse sistema, né, durante o sono, ou seja, tem um sono não reparador, elas têm um risco maior de desenvolver, inclusive, demência. Então, o sono reparador está muito associado a essa questão de síndromes demenciais, além da apneia obstrutiva do sono também, que hoje também é um fator comprovadamente de risco para demências. Então, sono, para quem quer envelhecer com saúde, é fundamental. Você falou alguma coisa sobre medidas medicamentosas e não medicamentosas. Você acha que as medidas não medicamentosas são mais importantes para um sono bom? Com certeza. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Quais são, além de ir para longe da tela? Então, vamos lá. Além de ir longe da tela, evitar tomar bebidas estimulantes à noite, que é um desafio para os pacientes idosos, que eles falam assim, depois de 6 horas eu tomo café, mas não me dá sono, não. Inclusive, a minha mãe faz isso direto, sabe? Aquela que tá ali? Aquela que tá ali, 7 horas da noite, tá lá, tomando um cafezinho, eu já tô olhando torto, porque ela sabe que... E aí, no outro dia, fala, nossa, eu não dormi bem. Por que será, né? Então, assim, chá verde, chá preto, esses chás mais estimulantes, café, que é a bebida mais normal aí no contexto do idoso, evitar o ambiente que você utiliza para dormir, que seja um ambiente que você geralmente tem suas atividades diurnas, por exemplo, que você fique mais ativo assim, em trabalho, estudo. Então, assim, evitar usar esse ambiente que você usa para descansar para fazer essas outras coisas. A iluminação do quarto, né? Deixar sempre uma iluminação mais mais sombria, assim, né? Uma luz mais baixa. E fazer atividades que estimulem realmente o relaxamento, que induzam o relaxamento. Antes de você dormir. Então, ler um livro. Tem gente que fica mais acordada, né? Eu, às vezes, fico mais acordada que eu me empolgo lendo. Mas, assim, fazer uma meditação, fazer uma respiração, às vezes até uma oração, né? Que vai induzir o estado de relaxamento que você precisa para entrar no sono. Lembrando que não é só para idoso, né? Para todos nós, todo mundo, essas medidas não medicamentosas estão valendo. Exatamente. Essa questão do café que a Ingrid falou é interessante, porque eu sempre oriento os pacientes assim, vamos no máximo até 4 horas da tarde o café para não ter influência no sono.
mas tiveram novos estudos que saíram recentemente falando de janelas de até 9, 12, 18 horas desse café. Então, ultimamente eu tenho orientado até, olha, se você puder tomar só pela manhã, seria melhor ainda. E a questão do café, isso tem uma explicação também fisiológica para isso. O nosso receptor que recebe a melatonina, que é o hormônio do sono, que vai ajudar ali na indução do sono à noite, é o mesmo receptor da cafeína. Então, se você toma café, você está ocupando aqueles receptores com cafeína, chega na hora de dormir, a melatonina ela tenta chegar, mas aquele receptor está ocupado com cafeína. E aí a melatonina não chega e você não consegue dormir bem, não tem o sono reparador. Então, eu também já ouvi isso de paciente falar, mas eu posso tomar uma garrafa de café antes de dormir que eu consigo dormir. Tudo bem, mas não é um sono reparador. Não sabia disso. Achei muito interessante. Gostei desses receptores aí, né? Eu também. Bem legal. Vamos falar de intestino? Vamos. O que o intestino impacta na saúde metabólica, na saúde imunológica e na saúde do paciente longevo? Quem quer começar? Isso é desafiador, porque hoje também acho que é uma das principais queixas que talvez a gente receba no consultório é a constipação no idoso, então muito comum, né? Pelas alterações que o próprio metabolismo do idoso tem, que é uma lentificação do trânsito gastrointestinal. Então, a gente vê que essa lentificação ela pode ser driblada aí com algumas medidas do estilo de vida que a gente consegue implementar. Hoje em dia está muito em voga essa questão do eixo cérebro-intestino, né, que a gente sabe que a questão de você ter uma saúde intestinal, uma microbiota intestinal, que antigamente, popularmente, as pessoas chamam de flora intestinal, faz toda a diferença, não só na questão da saúde cerebral, mas também até tem alguns estudos correlacionando até com saúde muscular e tudo mais. Então, assim, acho que tem tudo a ver mas é um desafio para a gente manejar isso no consultório. No caso da infectologia, né, a gente sabe que o intestino ele é muito importante na regulação da imunidade, né? Então, assim, pacientes que têm constipação crônica, pacientes que têm desbiose, né, desequilíbrio da flora intestinal, da flora microbiana intestinal, tem sim uma redução de imunidade. No caso das infecções recorrentes, né, que são o herpes genital e a cistite de repetição, a gente precisa ter esse intestino regulado para que essa imunidade esteja fortalecida também e não leve à recorrência das infecções. Então, eu acho que intestino é uma coisa que também acaba passando por todas as especialidades, né? Passa. Então, é exatamente isso, essa questão que a Ingrid falou, né? Desse eixo intestino-cérebro. No caso da endócrino em si, né? Os hormônios ali, os GLP-1, GIP, tudo isso está conectado diretamente lá com o nosso sistema nervoso central. E os estados inflamatórios, né? Então, decorrente da má alimentação, dos maus comportamentos, eles influenciam diretamente nesse eixo e aí acaba que essa questão de aumento de peso, a piora do metabolismo, da resistência insulínica, tudo isso acaba vindo a causar danos ao paciente. Perfeito. Gente, então, eu ficaria conversando com vocês aqui horas, mas Ju Cosme já chegou ali, né? Sem pressão, pode continuar. Brincando, Ju Cosme é a dona aqui, gente, né? desse Jamais. estúdio. Então, assim, eu acho que fica muito claro, né, que o melhor remédio é o bom hábito, não é verdade? Com certeza. Então, é o que a gente tem que buscar, é o que a gente tem que levar para o nosso paciente, a gente tem que ajudar o paciente na mudança de hábito. A gente sabe que para mudar hábito tem estratégia, tem técnica, tem ferramenta, a gente estuda muito isso na medicina do estilo de vida, né? E eu acho que está na nossa mão, além de a gente ser específico dentro da nossa especialidade, a gente ser integral no sentido de ajudar o nosso paciente a mudar o estilo de vida, a adquirir bons hábitos, a ter longevidade, a prevenir doenças cardiovasculares, neoplasias, obesidade, enfim, prevenir doenças no futuro. E eu fico muito feliz de ter uma mesa com 3 médicas tão comprometidas que gostam disso, que realmente atuam dessa forma no consultório. Vamos falar sobre as redes sociais, recadinhos finais, fala aí pra mim. Então, né, como a Carol falou,
eu acredito muito, assim, né, que o futuro, né, da saúde, a base disso tudo é a medicina do estilo de vida. Uma vez eu fui abordada nesse sentido, e me falaram assim, mas você está indo num caminho inverso do que as pessoas estão indo. Eu falei assim, não, mas não é o inverso, isso é a base de tudo. E vai chegar um momento que as pessoas vão começar a olhar para isso de novo. E assim, a gente está percebendo que elas já estão olhando para isso e já estão entendendo a importância disso. Então, são pilares que, de fato, mudam a perspectiva de vida, a questão da longevidade que a gente tanto falou aqui. Então, eu queria, inclusive, aproveitar para falar, né, que agora, voltado para esse foco mesmo da questão da medicina do estilo de vida, a partir do mês que vem nós vamos ter um podcast, que é o Pod Sou Leve, onde eu vou trazer aqui convidados falando sobre medicina do estilo de vida, de várias especialidades, porque como a gente comentou aqui, além da infecto, da geriatria, da endócrino, basicamente qualquer especialidade médica hoje que estiver bem alinhado com medicina do estilo de vida vai ter respostas melhores nos tratamentos dos seus pacientes. Então, assim, trazer convidados aqui para a gente explorar um pouco mais isso dentro de outras especialidades. Para quem quiser, né, acompanhar isso, o meu Instagram é doutora Karina Lima. E é isso, obrigada, meninas, pelo esse bate-papo, foi maravilhoso. Foi ótimo. Bom, o meu recado final é que nunca tarde para mudar. Então, a gente sempre tem algo para mudar e algo para melhorar, desde que seja alinhado com as expectativas de quem está na nossa frente, que é o paciente, que é essa pessoa que é tão importante pra gente, né? Bom, eu vou aproveitar também para divulgar que a partir do mês que vem também teremos um podcast sobre geriatria, sobre longevidade, inclusive o nome dele é Caminhos da Longevidade, em que nós vamos discutir caminhos para a gente envelhecer com saúde, bem-estar, qualidade de vida. Vou trazer também alguns profissionais para a gente conversar um pouquinho nesse sentido. E se você quiser ficar sabendo mais sobre isso, o meu Instagram é doutora.ingridartson.geriatria. Muito linda. Então, sobre podcast, eu também tô tirando um podcast aí do forno. Vai demorar um pouquinho mais do que vocês estão mais adiantadas, mais animadas, mas vai ser o Vivercast, que é para falar sobre imunidade, né? Sobre prevenção de doenças recorrentes, prevenção e controle, né? Principalmente essas que eu já comentei aqui, cistite, herpes genital recorrente, e também sobre o paciente que vive com HIV, que quer ter uma vida plena, né? Uma vida saudável, uma vida com longevidade e com qualidade. Meu Instagram, @doutora Carolina Salume. Foi um prazer, gente. Eu amei ter vocês aqui, tá? Esse é o nosso primeiro de muitos, né? A gente de vez em quando pode fazer esse trio de peso aqui. Com certeza. Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada por terem acompanhado a gente até o final. E siga a gente nas nossas redes sociais e aguardem os lançamentos dos podcasts. Tchau!